Nesta aula, nós estamos vendo as contribuições de Kierkegaard para a corrente filosófica que posteriormente ficou conhecida como existencialismo. Por que eu estou destacando posteriormente ficou conhecida como existencialismo? Porque apesar de Kierkegaard ter uma grande influência na concepção sobre a existência e também ter uma grande influência nessa compreensão da angústia como um elemento fundamental da existência, como nessa definição da angústia enquanto vertigem da liberdade, o Kierkegaard não se denominava, não se considerava como existencialista. A criação desse termo existencialismo veio depois, e mesmo que algumas pessoas agrupem Kierkegaard entre os existencialistas, por alguns motivos muitas discordam, Kierkegaard teve influências na concepção existencialista de existência, mas não quer dizer que ele seja um autor existencialista. Uma grande diferença entre Kierkegaard e autores e autoras que se denominam como existencialistas, como é o exemplo de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que nós vimos nas aulas anteriores, tem a ver com o lugar da religião, da religiosidade e da fé, que ocupava um lugar muito importante na obra de Kierkegaard. Então, quando Kierkegaard define a angústia como uma vertigem da liberdade, quando Kierkegaard propõe que a gente imagine a cena daquela pessoa diante do penhasco, diante do abismo e a vertigem que corresponde a essa angústia existencial, Kierkegaard então pensa nas respostas humanas possíveis a essa angústia, nas respostas humanas possíveis à vertigem. E Kierkegaard indica como uma resposta a fé. Para ele, a resposta da angústia é um salto de fé. Kierkegaard acreditava em Deus e pensava que era como um salto nos braços de Deus, mesmo sem provas, mesmo sem evidências, mesmo sem garantias, o salto de fé. E essa seria uma resposta à vertigem. Então, para ele, a religiosidade tem uma importância muito grande, a ligação do humano com Deus tem uma importância muito grande, a fé é uma resposta. E essa é uma diferença entre Kierkegaard e filósofos e filósofas que se denominam existencialistas. Esse lugar da fé, a importância da fé. Já que no existencialismo existe uma busca por responder essa questão: como seria o sentido da vida em um mundo sem fé? Como é olhar para o sentido da vida na vida, tal como ela acontece, na existência individual e concreta, tal como ela acontece, a cada momento, a cada passo, a cada escolha. A gente percebe aqui que as questões colocadas por Kierkegaard, que as questões colocadas por Kierkegaard têm uma grande importância no pensamento existencialista. A resposta colocada por ele, no entanto, do salto de fé, não é compartilhada por filósofos e filósofas depois. A fé, ela é contestada como uma resposta para a questão do sentido da existência. Como que a gente pode procurar o sentido da existência sem que seja preciso um sentido superior? Sem que seja preciso um sentido divino?
sem que seja necessário aderir a uma crença, praticar uma religiosidade, aderir a uma fé. Então aqui a gente está vendo uma diferença entre um traço que marca a obra de Kierkegaard, que é o pensamento sobre a importância das religiões, sobre a importância das crenças e práticas religiosas, sobre a importância da fé, e um movimento feito pelo existencialismo, de não olhar para a fé e para as religiões como um movimento de sentido à existência. Esse movimento, se a existência tem ou não tem sentido, como podem ou não podem ser criados sentidos, para o existencialismo é preciso voltar à existência mesma, aos momentos da existência, cada momento, cada passo, cada situação, cada escolha. Nós voltaremos em aulas seguintes nessa questão do existencialismo, sobre se há um sentido da vida, e caso haja, como que ele pode ser buscado ou construído sem que se recorra às religiosidades e à fé. Mas nesse momento o que importava era mesmo fazer essa diferenciação, para a gente entender a influência de Kierkegaard, as sementes inspiradoras de Kierkegaard, mas sem classificá-lo dentro do existencialismo. Então vamos continuar pensando nas influências de Kierkegaard. Vocês se lembram daquela afirmação do filósofo de que para quem existe, seu existir é o interesse supremo, e que a gente destacou o seu, destacamos o seu. Por que nós destacamos o seu? Porque não é um existir abstrato. Quando eu falo do eu existencialista, é um eu angustiado, é um eu perturbado, é um eu diante da própria existência, que é única, singular, e ele se vê diante das próprias escolhas como alguém sentindo vertigem diante de um abismo. Então não é o existir genérico e abstrato, é o seu existir naquela existência única e individual. Na filosofia tradicional, quando a existência é pensada, geralmente ela é pensada de uma forma genérica. O existir humano, generalizações sobre o existir humano. Vocês querem um exemplo de generalização sobre o existir humano? Então a gente pode lembrar das nossas aulas de filosofia lá do primeiro ano, e uma ideia bem forte na filosofia moderna, que é a ideia de Descartes. Penso, logo existo. Vocês se lembram do processo em que Descartes começa a colocar em dúvida o que é verdade, o que é real, o que é certeza, e aí ele vai colocando em dúvida, e ao praticar esse método de colocar em dúvida, a única coisa de que ele não tem dúvida é de que ele duvida. E para duvidar, ele está pensando. Então Descartes conclui: penso, logo existo. Esse é um exemplo da filosofia tradicional. Olha o foco que é colocado no pensamento, olha o foco que é colocado na abstração, e como existe aí uma definição geral do humano. O que é que define o humano? Penso, logo existo. E Kierkegaard, provocador, irá problematizar essa ideia. Ele diz assim: Nina, não. Existir vem antes. Existo, logo penso. A nossa existência concreta, a nossa existência ativa, as nossas ações, experiências e escolhas vêm antes do pensamento, vem antes das abstrações. É o que Kierkegaard nos coloca. A existência humana vem antes. Ele está se contrapondo à noção filosófica tradicional que dá o primeiro plano ao pensamento. Kierkegaard dá o primeiro plano à ação,
a experiência concreta, a existência. Lembrando então, nessa concepção de existência, lembra que essa é a pergunta da nossa aula de hoje, sobre o que é que nós estamos falando quando falamos de existência. Nessa concepção de existência, a existência humana vem antes, é o ponto de partida. Existir, nossos modos de ser no mundo, são o ponto de partida, o que fazemos e não a abstração, a dedução lógica. O ponto de partida é a nossa existência ativa, as nossas ações. Não é penso, logo existo. É existo, logo penso. Existo, logo ajo. Existo, logo escolho. Existo, logo estou no mundo. Existo, logo penso. Então, a abstração e a dedução lógica não vem antes. A existência, então, nessa compreensão, não é uma existência geral, mas cada existência. Vamos marcar? Quando nós estamos pensando na existência para o existencialismo, nós estamos pensando em cada existência. Não há uma definição que generalize, não há uma definição compartilhada de algo comum às existências. Não, nós estamos pensando em cada existência. Eu estou pensando na minha existência, no meu existir. Cada existência ativa, minha existência é ativa e eu vivo essa existência de forma única, individual, concreta e ativa, ok? É bem importante a gente perceber essa concepção para entender também o quanto as escolhas são fundamentais em cada existência individual e concreta, na minha existência, na sua existência. Porque para quem existe, o seu existir é de interesse supremo. Ok? Minha existência é minha, é pessoal. Contra esse eu genérico da filosofia abstrata, a gente chega nessa concepção existencialista de um eu angustiado, perturbado e provocado, numa existência única, com toda a liberdade para escolher e escolhendo, tornando-se quem é, uma escolha, portanto, angustiante. Falar sobre a existência para o existencialismo é falar de uma existência concreta, individual, é falar de uma existência pessoal, com a liberdade, com as escolhas, com a responsabilidade por essas escolhas, com a angústia. Ok?